Boa noite a todos presentes. Neste momento, mediante videoconferência em caráter de exceção, dou abertura à teleaudiência para a apresentação dos memoriais para o desfecho da audiência de instrução e julgamento do processo de ação penal pública 1234/2020. Temos aqui presentes os advogados representantes da ré, Dr. Gustavo Reis Uchoa. Boa noite, Excelência. Boa noite. Conjuntamente com o Dr. Wellington Ferro Rodrigues. Boa noite, Excelência. Boa noite. Atuando ao lado do Ministério Público, em face da vítima, temos as promotoras doutora Caroline Cristina Silva e a doutora Marcela Zaglia Montagner. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Caberá à acusação e à defesa o direito de se pronunciar dentro do limite do tempo de 2 minutos cada. Passado esse prazo, será admitido um momento de debate com o limite de 1 minuto para a apresentação de cada uma das alegações finais de réplica e tréplica nesta ordem. Decorrido este ato, os senhores serão desligados dessa sessão e permanecerão na sala de espera virtual, aguardando serem chamados para retornarem a essa sessão para a prolação da sentença final. A partir deste instante, eu passo o direito da palavra para a acusação. Boa noite a todos. Meritíssimo Arthur, portador de enfermidade mental, trabalhava desde 17 de novembro de 2014 no restaurante da Dona Maria, onde a denunciada é proprietária. Certa feita, a réu coagiu a manter relações sexuais, afirmando que se a vítima não praticasse tal ato, iria demiti-lo. O ofendido, como já supracitado, é portador de enfermidade mental e dependia do emprego para comprar remédios de uso próprio e dar continuidade no tratamento que vem fazendo junto ao CAPS. É explícito que, perante suas atitudes, o intuito da denunciada era o de manter relações sexuais com Arthur e que a mesma se aproveitou da situação de vulnerabilidade do rapaz e do fato de ser superior hierárquico a ele para satisfazer o próprio prazer. Vale ressaltar que, de acordo com o artigo 226, inciso 2º do Código Penal, está previsto que, pelo fato da ré ser empregadora da vítima, a pena deve ser aumentada até a metade. Passo a palavra agora para minha colega Caroline. Excelentíssima. Temos convicção de que a denunciada Melissa cometeu o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, inciso 1º do Código Penal, onde está claro que, para ser configurado em tal artigo, deve haver a conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso com alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que não possa, por qualquer outra causa, oferecer resistência. No caso, temos a vítima Arthur, portador de enfermidade mental e subordinado de Melissa. A vítima faz tratamento junto ao CAPS em Cubatão, sendo esse um serviço disponibilizado pelo SUS, onde é feito acompanhamento às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. Ou seja, o fato de Arthur estar inserido nos tratamentos oferecidos pelo CAPS é prova de que a vítima sofre de enfermidade mental e estava em situação de vulnerabilidade no momento do ato, caracterizando o fato como estupro de vulnerável. Ok. Cabe agora à defesa o direito de se manifestar. Excelência, primeiramente é preciso analisar a realidade dos fatos. O crime de estupro de vulnerável exige uma condição subjetiva na vítima, que é a total incapacidade de discernimento ou impossibilidade de oferecer resistência. A questão aqui não é se ele possuía uma enfermidade ou se ele possuía uma doença, mas se ele tinha discernimento daquilo que estava acontecendo. Se ele sabia que aquilo que era proposto a ele era um ato de conjunção carnal. Se ele podia oferecer resistência quando foi proposto aquilo a ele. Porque, verificando nos autos, não podemos encontrar nenhum laudo que ateste a nós que ele possuía total incapacidade, que ele não possuía discernimento do que estava acontecendo. Ainda nessa mesma linha, quanto à capacidade de oferecer resistência, podemos verificar que a única ameaça que tinha sobre ele era o perigo dele perder o emprego caso ele não consumasse aquele ato com a sua empregadora. Sendo assim, não era encontrada nenhuma ameaça ou violência que pudesse ser considerado um crime de estupro. Resta-nos também a conclusão de que, mediante as circunstâncias do caso concreto, seria totalmente possível a resistência do ato de conjunção carnal, uma vez que ele poderia ter optado pela omissão
pela demissão e ter recorrido ao resguardo trabalhista a ele garantido. Todavia, Arthur atendeu às vontades sexuais de Melissa. Nesta linha, não há outra hipótese ou conclusão de que o crime de estupro de vulnerável deve ser desconsiderado para o de assédio sexual. O artigo 216-A do Código Penal é taxativo ao dar-nos a descrição do delito de assédio sexual, composta por 3 fatores essenciais: o verbo constranger, a subjetividade de favorecer sexualmente e a objetividade, representada pela superioridade e pela ascendência no âmbito laboral. Fatores estes trazidos pelo artigo é totalmente compatível com o caso em tela, pelo fato da ré ter se prevalecido da sua condição de ascendência para que houvesse para si um favorecimento sexual, tendo tudo isso ocorrido dentro das relações de emprego. Em suma, se de fato há algum delito cometido pela ré, é induvidoso que este é de assédio sexual e não de estupro de vulnerável, conforme já aduzido. Ok. Nesse momento, a acusação tem mais 1 minuto para apresentar uma argumentação como réplica, se assim desejar. Excelentíssima. A vítima está, de acordo com os tratamentos oferecidos pelo CAPS, no último grau de acompanhamento, onde o paciente já apresenta significativa melhora nos seus relacionamentos. O fato de Arthur não aparentar ter a doença não os caracteriza como portador de enfermidade mental, pois tal enfermidade compromete o bom funcionamento cerebral e se manifesta no interior do indivíduo. O fato de a vítima não aparentar ter a doença é um reflexo do excelente trabalho do CAPS para com as pessoas com enfermidade mental. Melissa, ao contratá-lo, deveria ter ciência de que a vítima fazia determinado tratamento, pois o CAPS entrega o atestado comprovando que o indivíduo é acompanhado pela instituição. E, além do mais, ressalta-se que sim, ocorreu grave ameaça, pois Melissa impôs sua vontade sobre Arthur com a pena deste perder o emprego se não cumprisse o ato. Sem mais palavras, excelência. Ok. A defesa agora possui 1 minuto final para manifestar-se. Eu gostaria de acrescentar e relembrar que violência moral não configura-se grave ameaça. E, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 217-A, que representa o estupro de vulnerável, além da enfermidade ou deficiência mental, é necessário que haja a falta do discernimento da pessoa. E justamente pelo fato de ele ter reconhecido os atos errôneos da ré e também sente-se pelo fato de se ter sentido constrangido a ponto de recorrer à justiça, mostra sua capacidade de discernimento. Ok, senhores, obrigada pelos pronunciamentos. Nesse momento, todos deverão desconectar-se e automaticamente vocês serão redirecionados à sala de espera da audiência virtual e receberão um alerta quando puderem retornar a essa sessão. Ok, boa noite, meritíssimo. Até logo. Os senhores podem, a partir deste instante, retornar à sala de audiência virtual para que seja dada a prolação da sentença final. Boa noite. Boa noite, excelência. Boa noite. Boa noite. Bom, restou claro que a vítima efetivamente possui uma enfermidade mental, e o fato de não aparentar ter a doença não o descaracteriza como portador. Todavia, para incutir o tipo penal citado pela acusação, artigo 217-A, parágrafo 1º, exige como condição que a vítima não tenha o necessário discernimento ou que não possa oferecer resistência. Refuto a imputação de que a vítima não possuía discernimento do que estava ocorrendo, pois, conforme alegado pela própria acusação, a vítima está no último grau de acompanhamento junto ao CAPS e já apresenta significativa melhora nos seus relacionamentos. Além disso, tudo indica que o Arthur conseguia executar suas tarefas laborais normalmente. Ademais, para que haja conjunção carnal, prevista no citado artigo em forma de estupro, e realizado por uma mulher contra um indivíduo do sexo masculino, é necessário que haja uma ereção do órgão sexual masculino. Se restou comprovado que houve conjunção carnal, como pôde esta ser consumada sem a lubricidade e sem a libido pela parte do Arthur? Quanto à capacidade de oferecer resistência, os autos não mencionam se houve materialidade de violência física.
A ameaça dirigida à vítima era o perigo de demissão, o que configura o tipo penal previsto no artigo 216-A, consoante que Melissa se vantajou da sua condição de ascendência no exercício do emprego para assim constranger Arthur a atender suas vontades dissolutas e impúdicas, utilizando-se do ambiente profissional para obter vantagens e favorecimentos sexuais, chegando ao ponto da consumação carnal. Diante do apontado, indefiro assim a arguição da tentativa de condenação pelo crime de estupro de vulnerável e declaro a ré culpada pelo crime de assédio sexual, previsto no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro, contraindo pena base de 1 ano de detenção no regime semiaberto. Declaro assim encerrado o ato. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, excelente. Obrigada. Boa noite.